Lucas 9. Reunindo os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, e para curarem doenças. E enviou-os a pregar o reino de Deus, e fazer curas. Dizendo-lhes: nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 túnicas. Em qualquer casa em que entrardes, nela ficai, e dali partireis. Mas, onde quer que não vos receberem, saindo daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. Saindo, pois, os discípulos percorreram as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Ora, o tetrarca Herodes soube de tudo o que se passava, e ficou muito perplexo, porque diziam uns: João ressuscitou dos mortos. Outros: Elias apareceu, e outros: um dos antigos profetas se levantou. Herodes, porém, disse: a João eu mandei degolar. Quem é, pois, este a respeito de quem ouço tais coisas? E procurava vê-lo. Quando os apóstolos voltaram, contaram-lhe tudo o que havia feito. E ele, levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, percebendo isto, seguiram-no, e ele as recebeu, e falava-lhes do reino de Deus, e sarava os que necessitavam de cura. Ora, quando o dia começava a declinar, aproximando-se os 12, disseram-lhe: despede a multidão, para que, indo às aldeias e os sítios em redor, se hospedem, e achem o que comer, porque aqui estamos em lugar deserto. Mas ele lhes disse: dai-lhes vós de comer. Responderam eles: não temos senão 5 pães e 2 peixes, salvo se nós formos comprar comida para todo este povo. Pois eram cerca de 5.000 homens. Então disse a seus discípulos: fazei-os reclinar-se em grupos de cerca de 50 cada um. Assim o fizeram, mandando que todos se reclinassem. E tomando Jesus os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, os abençoou e partiu, e os entregava aos seus discípulos para os porem diante da multidão. Todos, pois, comeram e se fartaram, e foram levantados, do que lhes sobejou, 12 cestos de pedaços. Enquanto ele estava orando à parte, achavam-se com ele somente seus discípulos, e perguntou-lhes: quem dizem as multidões que eu sou? Responderam eles: uns dizem, João, o Batista, outros, Elias, e ainda outros, que um dos antigos profetas se levantou. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, disse: o Cristo de Deus. 1. Jesus, porém, advertindo-os, mandou que não contassem isso a ninguém. 2. E disse-lhes: é necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, que seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e escribas, que seja morto, e que ao 3º dia ressuscite. Em seguida dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz, e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor de mim, esse a salvará. Pois, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, e perder-se, ou prejudicar-se a si mesmo? Porque, quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai e dos santos anjos. Mas em verdade vos digo, alguns há, dos que estão aqui, que de modo nenhum provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Cerca de 8 dias depois de ter proferido essas palavras, tomou Jesus consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte para orar. Enquanto ele orava, mudou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa tornou-se branca e resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias. 1.
os quais apareceram com glória, e falavam da sua partida que estava para cumprir-se em Jerusalém. 2. Ora, Pedro e os que estavam com ele se haviam deixado vencer pelo sono, despertando, porém, viram a sua glória e os 2 varões que estavam com ele. E, quando estes se apartavam dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é estarmos nós aqui, façamos, pois, 3 cabanas, uma para ti, uma para Moisés, e uma para Elias, não sabendo o que dizia. Enquanto ele ainda falava, veio uma nuvem que os cobriu, e se atemorizaram ao entrarem na nuvem. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Ao soar esta voz, Jesus foi achado sozinho, e eles calaram-se, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. No dia seguinte, quando desceram do monte, veio-lhe ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem dentre a multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que tenho. Pois um espírito se apodera dele, fazendo-o gritar subitamente, convulsiona-o até escumar, e, mesmo depois de o ter quebrantado, dificilmente o larga. E roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas não puderam. 1. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa! Até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze-me cá o teu filho. 2. Ainda quando ele vinha chegando, o demônio o derribou e o convulsionou, mas Jesus repreendeu um espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. 3. E todos se maravilhavam da majestade de Deus. E admirando-se todos de tudo o que Jesus fazia, disse ele a seus discípulos: 4. Ponde vós estas palavras em vossos ouvidos, pois o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam essa palavra, cujo sentido lhes era encoberto para que não compreendessem, e temiam interrogá-lo a esse respeito. E suscitou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, percebendo o pensamento de seus corações, tomou uma criança, pô-la junto de si. E disse-lhes: Qualquer que receber esta criança em meu nome, a mim me recebe, e qualquer que me receber a mim, recebe aquele que me enviou, pois aquele que entre vós todos é o menor, esse é grande. Disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que em teu nome expulsava demônios, e lhe proibimos, porque não segue conosco. Respondeu-lhe Jesus: Não lhe proibais, porque quem não é contra vós é por vós. 1. Ora, quando se completavam os dias para sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. 2. Enviou, pois, mensageiros adiante de si. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. 3. Mas não o receberam, porque viajava em direção a Jerusalém. 4. Vendo isto os discípulos Tiago e João, disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir, como Elias também fez? 5. Ele, porém, voltando-se, repreendeu-os, e disse: Vós não sabeis de que espírito sois. Pois o Filho do Homem não veio para destruir as vidas dos homens, mas para salvá-las, e foram para outra aldeia. Quando iam pelo caminho, disse-lhe um homem: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Respondeu-lhe Jesus: As raposas têm couvis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E a outro disse: Segue-me. Ao que este respondeu: Permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe Jesus: Deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e anuncia o reino de Deus. 1. Jesus, porém, lhe respondeu:
Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus.